e aleluia. A nossa leitura do Evangelho é a versão mais breve. Então, é o capítulo 16, mas os versículos de 10 a 13. Os versículos de 10 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra de Deus que vem ao encontro de toda a igreja, nesse 25º domingo do tempo comum, é muito propícia aos tempos em que nós vivemos. Comecemos do próprio Evangelho. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Este é, na verdade, o grande dilema do coração humano. Nós passamos a vida inteira atrás do dinheiro, porque é através dele que nós vivemos, sobrevivemos e nós criamos até relações por causa dele. Querendo ou não, é ele que conduz a nossa vida. Quando você pergunta para alguém se ele está bem, é porque ele está bem de dinheiro, geralmente. Quando ele não está bem, é porque ele está mal de dinheiro. Para você ver o quanto que o dinheiro orienta e coordena o coração e a vida dos humanos, de cada um de nós. Mas, padre, nós não precisamos do dinheiro, é verdade. Porém, não é o dinheiro que deve mandar na nossa vida, mas é nós que devemos administrar o dinheiro que nós adquirimos, lutamos por ele. O problema não é ter ou não ter o dinheiro. O problema é a forma como o dinheiro administra a nossa vida, a forma como ele governa e orienta os nossos passos, a forma como somos dominados pelo dinheiro ou como nós sabemos dominá-lo. Você sabe que tudo é uma questão de coração. É onde você coloca o seu tesouro, é aí que está também o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, você dorme, acorda, levanta, come, pensando nele. Mas, se você é uma pessoa que coloca em Deus seu coração, é Deus que te dá luz até para administrar o pouco ou o muito que você tem. Eu sei pessoas que sabem administrar bem R$100 no bolso. Há pessoas que com 100 mil a vida é toda desgovernada. Porque o problema não é a quantidade que ela tem, mas é o autocontrole, é a disciplina, é a forma como ela governa e administra a própria vida. Por isso, meus irmãos, peçamos, a partir daquilo que orienta a palavra de Deus, que a nossa vida não seja dominada nem governada pelo Senhor deste mundo.
O Deus desse mundo se chama dinheiro. Com o dinheiro as pessoas compram umas às outras. Com o dinheiro as pessoas se vendem. Com o dinheiro as pessoas manipulam umas às outras. Você sabe como é que é tratado uma pessoa que tem muito dinheiro e você sabe como é que é tratado uma pessoa que não tem nada. Você sabe como é que é o coração humano, indolente, falso e levado pelos interesses. Você sabe como é que o coração humano é bajulador. Ele bajula quem tem e faz pouco caso com quem não tem. Você sabe a importância que as pessoas passam a te dar se você tem bens e a pouca importância que você não tem se você não detém. Agora, o problema não são as pessoas. O problema é como nós nos valorizamos. O problema é onde é que nós realmente colocamos o olhar nos valores da vida. O que de fato é valor para nós. Já convivi com pessoas que têm muito dinheiro e eram movidas por uma profunda humildade. Quem conhecia nem sabia que tinha. Ao mesmo tempo, a gente pode conviver com uma pessoa que é pobre, que não tem onde morrer, mas é opulenta, é gananciosa, é orgulhosa, vive endividada, está para vender até a própria mãe, porque não sabe administrar a própria vida. Então, a questão do dinheiro, mais do que ter ou não ter, é administrar. Peça sempre a Deus esta sabedoria. O Evangelho começa justamente dizendo isto. Quem é fiel, quem é sábio nas pequenas coisas, será também sábio nas grandes coisas. Ou seja, quem sabe administrar R$ 1, vai poder saber administrar 100, 200, seja lá quanto for. Agora, se você ainda não sabe como é que administra R$ 1, você não tem condição de administrar nada na vida, porque o seu próprio coração não sabe administrar as coisas. Comece administrando o seu próprio olhar, porque quem manda no seu olho é você. É você, quando vai a uma feira, um shopping, seja lá o que for, você vai ser movido pela cobiça do ter ou pela cobiça de dizer não, não posso, não há hora e não tenho condições. Então, a pessoa sábia, ela sabe primeiro juntar para ter. O não sábio, ele quer ter as coisas sem primeiro ter a condição de ter. Porque para ele é importante aparecer. Então, peça a Deus esta sabedoria, porque ela está faltando muito no coração de muitos de nós. Eu louvo a Deus porque a minha amada mãe, sobre criar seus 10 filhos com salário mínimo, que naquela época valia 100 vezes mais do que um salário mínimo hoje. Aquela época onde a inflação corrompia todo o valor financeiro. Mas a mamãe era uma mulher sábia. A mamãe era uma mulher que não nos estimulava jamais o consumismo. Mas a mamãe era aquela que sabia repartir bem as coisas. Mas a mamãe era aquela que nos ensinava a ter simplicidade e responsabilidade em cada coisa. Mamãe era aquela que não deixava se perder nem a sobra da feira da cidade. Ela ia lá buscar para não deixar faltar nada dentro de casa. Agora, como é que um pai e uma mãe hoje têm sabedoria se dentro da casa mesmo não há educação nem financeira? Se desperdiça comida, se desperdiça isso, se desperdiça aquilo. Porque a pessoa acha que tem. Mas não é uma questão de ter, é uma questão de administrar e de formar. Formando filhos para que sejam também frutos dessa sociedade consumista, que só pensa no ter e não administrar bem aquilo que se tem. Quem sabe administrar bem o que tem é mais feliz. Tem uma vida disciplinada, organizada, orientada, iluminada. Você pode ter certeza que você vai crescer de uma forma justa, sensata, com a graça e com a sabedoria de Deus. Porque é na vida de todos os humanos, não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo, que nós passamos por inconstâncias, por tempos difíceis. Aquele que é sábio, sabe administrar a vida para os tempos difíceis.
Agora, aquele que não, deixa-se levar e aí se perde na direção da própria vida. Eu queria chamar a atenção de todos nós para aquilo que a segunda leitura da missa de hoje nos direciona. Antes de tudo, meus irmãos, eu peço que se façam orações e preces, súplicas e ação de graças por todos os homens. Por todos os homens quer dizer por todos os homens. A nossa missão é orar por todos. Mas uma ênfase especial que Paulo dá nessa carta que escreveu a Timóteo é para que se orem pelos governantes, por aqueles que ocupam cargos, a fim de que possamos levar uma vida digna, tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. É bom e agradável a Deus as nossas orações e súplicas intercedendo pela humanidade. Mais do que nunca, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Todos. Desde quem administra uma cidade pequena como essa, a quem é legislador, a quem está no poder judiciário, a quem ocupa um cargo de governador, a quem ocupa um cargo de presidente, a quem é ministro de Estado. A nossa primeira obrigação é a oração. Seja pelo governante que nós gostamos, pelo governante que nós não gostamos. Seja pelo governante que é ruim, seja pelo governante que é péssimo. Porque governante bom não tem nenhum. Então, a nossa missão é orar. Orar por todos eles. Primeiro, para que eles administrem bem aquilo que a eles foi confiado. Que não é pouca coisa, é muita coisa. É administrar a vida de um povo, de uma nação, da qual depende a sobrevivência da maioria deste povo. Então, nós precisamos de governantes que governem com justiça e equidade. E isso é o mais importante. Eu sei que nós nos perdemos muito quando se chega esse tempo de eleições, porque nós somos movidos pelos nossos interesses. E a palavra de Deus e a doutrina social da igreja diz não. O que deve mover, acima de tudo, aqueles que vão nos governar é o bem comum. O bem comum não é o meu bem em primeiro lugar, é o bem de todos. Evocando, inclusive, aquilo que nos diz hoje a primeira leitura da profecia de Amós, começando, sobretudo, dos mais pobres, dos mais humildes, que são sempre fraudados naquilo que é a administração do bem comum, do bem que pertence a todos. É abominável, segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus, aquele que domina os pobres com dinheiro e aquele que compra os humildes com um par de sandálias. Vocês estão vendo que a profecia de Amós é 400 anos antes de Cristo. E é isso que a profecia da primeira leitura está nos dizendo hoje. Ai daqueles que dominam e compram os pobres com dinheiro, e ai daqueles que compram os humildes com um par de sandálias. Vocês estão vendo que não é só com um par de sandália, hoje se compra com óculos, com dentadura, seja lá o que for. Os pobres não podem ser instrumentalizados. Os pobres têm que receber aquilo que é de direito deles. Nenhum governante tem que fazer favor para pobres. Os governantes têm que cumprir a justiça que é direito de todos os cidadãos. E, é claro, começando dos mais pobres, porque são eles que mais sofrem com todas as formas de injustiças que há na sociedade, e a sociedade brasileira não é diferente, não. Então, oremos para que isto aconteça. Justiça e equidade. Então, é nossa obrigação orarmos pelos nossos governantes. Eu quero chamar a atenção daquilo que se diz o último versículo dessa carta de Paulo a Timóteo. Então, o versículo 8 diz o seguinte: quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas para os céus, porém, sem ira e sem discussões. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção de todos nós.
A coisa que eu menos vejo é católico rezando. Rezando sobre tudo, até para tomar decisão. Nós não tomamos decisões segundo os critérios da oração, não. Nós tomamos decisões segundo os critérios das nossas paixões, inclusive das nossas paixões políticas e ideológicas. Então, tem uma coisa que precisa deixar claro. A igreja não tem partido e a igreja não tem candidatos. A igreja é de todos. A nossa igreja é católica porque ela é para todos. Não deixem manipular a palavra de Deus, não deixem manipular a igreja e nem coloque como critério que esse ou aquele candidato está aqui porque é enviado por Deus. Deus não mandou nenhum desses candidatos aí. É um pior do que o outro. A nossa eleição não é para escolher o melhor, é para escolher o menos pior. Por isso, peça sabedoria a Deus. E você é muito livre para isto. Não é padre, não é pastor, não é cantor, não é dirigente da igreja que tem que instruir o seu voto. É você que, de livre e espontânea vontade, e acima de tudo com a sua capacidade de fazer escolhas, que tem que escolher quem é que vai nos governar. Nosso voto não pode ser instrumentalizado nem pela igreja, de forma alguma. O voto é livre, o voto é consciente, o voto é democrático. O que se espera é que você tenha bom senso. O que se espera é que você tenha sabedoria. O que se espera é que você tenha juízo. É verdade que nós perdemos facilmente o juízo. Então reze para ter. Reze para que Deus nos conceda. Mas a escolha é livre, é pessoal de cada um. Apenas aquilo que a palavra de Deus nos pede é que oremos. Mas oremos e não provoquemos nem raiva e nem discussões, que é o mais difícil de não acontecer. As pessoas deixam de se falar umas com as outras por causa de político que não vale nada. As pessoas deixam de se falar umas com as outras para defender bandeira A ou bandeira B. E depois, aqueles por quem vocês estão se matando, brigando, discutindo, eles estão depois amanhã se abraçando. Então, não façam essa temeridade. É um pecado grave as pessoas destruírem relações, amizades e convívio familiar por causa de eleições e de políticos que o padre está dizendo em alto e bom tom. Não vale nada. Não valem as nossas discussões. E isso só acontece porque não há oração. Porque se vocês orassem em família, vocês não estariam perdendo tempo com discussões. E nem ficando com raiva, tomando sentimento negativo, julgando ou condenando o outro. Não pense nem coloque Deus na frente disto. Isso é sua paixão pessoal. Isso é o anseio do seu coração, na qual você quer dar o nome de Deus para isso. Deus não tem nada a ver com isto. O que Deus quer é que nós tenhamos paz uns com os outros. O que Deus quer é que nos amemos uns aos outros. Onde se semeia ódio, onde um começa a atacar o outro, você pode dar o nome do que você quiser para isto. Eu só te peço que tenha respeito para com o que é de Deus. Não coloque Deus onde Deus não está. Deus não está nas suas brigas e nas suas discussões políticas. Deus está quando você põe o seu joelho no chão, você reza e você procura viver em paz com o seu irmão. Isso é muito, muito mais importante. Cada um é livre para fazer as suas escolhas. E cada um também é livre para assumir as consequências por ela. Agora, cada um vai dar conta é a Deus, não é o outro. Porque Deus não construiu ninguém para ser juízo de ninguém. O que nós precisamos é ter bom senso. E isso falta muito, porque falta muita oração. A palavra de Deus nos convida e nos convoca para vivermos isso com toda a nossa alma e com todo o nosso coração.